Boa tarde, senhor Sérgio. Nós estamos aqui hoje para que o senhor faça a leitura do seu termo de depoimento que foi colhido na data de ontem e que não foi possível nós gravarmos simultaneamente a colhida do depoimento. Eu gostaria que o senhor lesse, confirmasse se isso corresponde de fato ao que o senhor declarou na data de ontem e se estiver conforme o senhor assina. Tá, perfeito. Desde o início? Pode ser. Não, se quiser começar da parte do indagado. O que ao qual declarou que, aliás, Indagado acerca dos fatos constantes do anexo Conta na Suíça e outros temas, afirmou que é filho de Sérgio Machado, que o depoente saiu de casa muito jovem, com 16 anos, quando foi morar em São Paulo, que jamais se envolveu na atividade da família, tendo uma trajetória própria no mercado financeiro, que o depoente gostaria de deixar consignado nenhum dos fatos aqui descritos qualquer relação com as atividades profissionais do depoente no mercado financeiro, que essa atuação se deu exclusivamente no âmbito do auxílio familiar, que de 2004 a 2007, com um intervalo em 2006, seu irmão caçula, Expedito Machado, foi morar com o depoente em São Paulo, inicialmente para estudar e depois para trabalhar no mercado financeiro, mas nunca de forma subordinada ao depoente, que em 2006, Expedito passou a morar com o pai do depoente, Sérgio Machado, no Rio de Janeiro, que ele trabalhou numa financeira e depois de alguns meses voltou a morar com o depoente, que foi quando solicitou ao depoente que abrisse uma conta na Suíça, a fim de que pudesse receber recursos que lhe seriam doados pelo pai do depoente, que, segundo Expedito, os referidos recursos eram oriundos da época que o pai do depoente era empresário e já estavam mantidos no exterior, que Expedito informou ao depoente que não havia obtido sucesso na tentativa de abrir uma conta na Suíça em seu próprio nome em razão de não possuir patrimônio estabelecido, que por isso o depoente concordou em abrir a conta na Suíça, com a intenção de em seguida devolver por meio de doação os recursos para Expedito, que esta conta foi aberta em nome de uma companhia offshore constituída para esse fim no Panamá e cujo nome neste momento não se recorda, que essa offshore já estava constituída e foi oferecida pelo banco ao depoente por ocasião da abertura da conta, que no formulário de abertura da conta, o que os suíços rotulam de Form A, o nome do depoente aparecia ostensivamente, que com isso concordou com acreditar que os recursos eram de origem ilícita, que a conta se manteve aberta até o ano de 2009, quando foi substituída por uma nova conta, também no Banco HSBC, e que se manteve ativa até o encerramento da relação com o HSBC em 2013, que nesse período tais contas não foram utilizadas para efetuar pagamentos a terceiros, e o depoente não usufruiu das mesmas de nenhuma forma, salvo a exceção a seguir descrita, que em 2008/9 o depoente fez uma transação imobiliária referente a uma gleba de terras na Bahia, com um cidadão português que lhe pediu que uma parte do pagamento fosse feita no exterior, e por isso o depoente solicitou a Expedito autorização para utilizar parte dos recursos mantidos no HSBC da Suíça, que Expedito autorizou a transação e o depoente fez o pagamento a partir da conta da Suíça, que posteriormente o depoente ressarciu integralmente a Expedito no Brasil os valores utilizados, que o ressarcimento se deu por meio da aquisição de um apartamento em São Paulo no valor aproximado de R$ 2 milhões, sendo que metade do apartamento ficou em nome do depoente, mas havia o acordo para que, se a qualquer tempo Expedito solicitasse, o depoente doaria para ele, que em 2009 foi constituído um trust no HSBC da Suíça, do qual Expedito era o beneficiário, que então os valores foram integralmente transferidos da companhia da qual o titular era o depoente para o trust do qual Expedito era o beneficiário, que no início de 2013 ocorreu a devolução integral dos recursos do trust para Expedito, que o depoente jamais teve qualquer outra conta bancária na Suíça, que Expedito não internalizou os recursos, mantendo-os no exterior, que em 2014 veio a divulgação do envolvimento do pai do depoente na Lava Jato, que em razão da gravidade dos fatos, o depoente decidiu examinar sua relação com cada empresa que fizera pagamento na conta mantida na Suíça, que das empresas que fizeram pagamento para a conta bancária mantida na Suíça, o depoente jamais teve contato com a Camargo Correia, Galvão Engenharia e Queiroz Galvão no referido contexto, que o depoente manteve contato com a NM Engenharia, HR Financial Services e Devaran, que com relação à NM Engenharia tratou em 2008/2009 com um de seus proprietários, o Sr. Luiz Maramaldo, sobre formas de financiamento, que esse contato foi feito a partir de solicitação de Expedito e que, na ocasião, o Sr. Luiz Maramaldo registrou que era fornecedor da Transpetro, que conhecia Expedito e vinha apoiando a gestão de Sérgio Machado, pai do depoente. Que a impressão do depoente foi de que o Sr. Luiz Maramaldo procurava um financiamento,
que ao final da conversa o depoente pareceu que não havia interesse da instituição bancária naquele financiamento proposto pela NM Engenharia, que seria lastreado em contratos mantidos por essa empresa com a Transpetro, que voltou a encontrar Luiz Maramaldo no contexto da Trindade Investimentos, fato que detalhará ainda neste termo, que manteve contatos com o proprietário da HR Financial Services, German Efromovich, a pedido de expedito, que o objetivo era negociar um acordo de investimentos envolvendo ativos de petróleo, empresa detentora de poços de petróleo no Equador, que esse acordo, em benefício de expedito, foi firmado em 2008/2009, que esse expedito consultava o depoente com frequência solicitando orientações relacionadas a investimentos, e o depoente, sempre que encontrava tempo, o ajudava, que voltou a encontrar o Sr. German Efromovich no contexto de um empréstimo concedido por expedito para PetroSynergy, também de propriedade de German Efromovich, que esse empréstimo foi lastreado em ativos de petróleo no Brasil, que o depoente chegou a cogitar conceder como investimento pessoal parte deste empréstimo, mas desistiu porque o negócio seria muito arriscado em razão do risco de inadimplemento ser alto, que a Expedito concedeu um empréstimo em 2013 por meio de um fundo de investimentos que mantinha no exterior, que esse empréstimo foi posteriormente quitado, que quanto à empresa Devaran, o depoente manteve contato com seu proprietário Paulo Haddad por volta de 2009/2010, também a pedido de Expedito, que Expedito celebrou um contrato com Paulo Haddad parecido com o primeiro contrato que celebrara com German Efromovich, que Expedito usava o depoente para emprestar credibilidade àquilo que fazia sempre que ele, Expedito, julgava conveniente, que isso também ocorreu nesse caso relacionado com a empresa Devaran, que além desses relacionamentos mantidos com empresas que de alguma forma efetuaram depósitos na conta mantida na Suíça, o depoente também manteve contato com a Trindade Investimentos, cujo proprietário é Danilo Amaral, que em meados de 2009/2010, Expedito solicitou ao depoente que lhe apresentasse pessoas com experiência e atuação em boutiques de investimento, pois almejava atuar nessa área, que nesse contexto o depoente apresentou ao Expedito Danilo Amaral, no que resultou em uma parceria na originação de negócios para a Trindade, dos quais o Expedito se beneficiaria, que o Expedito precisava de alguém que pudesse executar contratos que ele originaria, que sabe dizer que daí foram originados contratos com a Queiroz Galvão, com a Esta Ambiental, um contrato de opção envolvendo a empresa Poliduto e uma parceria em um investimento envolvendo o acionista da NM Engenharia, que no final de 2013/2014, em razão de desencaixe financeiro, dificuldades financeiras de algumas empresas detidas pela Trindade Investimentos, o depoente concedeu empréstimos para duas dessas empresas e comprou um ativo recém-adquirido pela Trindade Investimentos, que tais operações foram investimentos pessoais do depoente, que as duas empresas detidas pela Trindade Investimentos, as quais concedeu os empréstimos, denominam-se Pila Internet e Fischer Propaganda, que assim agiu por entender que isso beneficiaria o Expedito, que com relação à Trindade Investimentos, o depoente, assim como ocorreram em assuntos relacionados à conta da Suíça, foi consultado e ajudou o Expedito em diversos momentos a respeito dos contratos e acordos que viriam a ser celebrados. Que em 2007, seu irmão Daniel Firmeza Machado solicitou a ajuda do depoente no recebimento do crédito de uma transação imobiliária, que à época Daniel encontrava-se com algumas pendências fiscais e, pelo que se recorda, suas contas encontravam-se bloqueadas, que por isso Daniel pediu ao depoente que recebesse em seu nome tais recursos, com o que concordou o depoente, que assim recebeu tais recursos da construtora Marquise por meio de transferência bancária, não se recordando dos valores exatos, mas pelo que se recorda a quantia aproximada era de R$2 milhões, que posteriormente os valores recebidos foram repassados a Daniel por meio de um mútuo convertido em doação no ano seguinte, que uma parte do saldo para a instrução de Daniel foi mutuada e doada a Expedito. Que hoje o depoente sabe que os recursos na sua origem eram recursos em espécie, que eram detidos por Daniel relacionados com o pai do depoente, Sérgio Machado, que sabia que Expedito perseguia oportunidades de negócios com empresários com os quais o pai do depoente mantinha relação, que Expedito sempre foi uma pessoa muito bem relacionada, estava sempre em busca de negócios e usava seus contatos pessoais e os relacionados ao pai para originar negócios, que a relação do depoente com o pai sempre foi distante, talvez fruto do fato de ter deixado a casa da família muito cedo, mas sempre teve uma relação paternal com o Expedito, que por isso o depoente o ajudava sempre que lhe era solicitado e que podia, sem, no entanto, no início conhecer a origem ilícita dos negócios por Expedito praticados.
que por fim sabia que o expedito havia originado um contrato para a Concrecon e que ele tinha um saldo a receber na forma de investimento imobiliário, que hoje sabe que esse contrato era entre a Concrecon e a Camargo Corrêa, tendo por objeto o aluguel de equipamento, que nunca recebeu qualquer pagamento da Concrecon, que o depoente fez investimentos imobiliários que lhes foram apresentados por Marcelo Machado, primo do depoente, e que trabalha na Concrecon, que o saldo credor de expedito junto à Concrecon, decorrente do contrato originado, foi debitado do valor inicial do investimento imobiliário realizado pelo depoente, que em contrapartida o depoente se comprometeu com o expedito a repassar para ele parte do resultado dos investimentos imobiliários quando forem concluídos, que o depoente gostaria de consignar que em relação a Danilo Amaral e Marcelo Machado, ambos na visão do depoente eram terceiros de boa-fé e ainda na visão do depoente desconheciam qualquer envolvimento do pai do depoente nos negócios originados pelo expedito. Continuo lendo? Pode continuar. Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que o presente termo fosse encerrado às 21 horas. Isso é de ontem. Só de ontem. Acabou. O termo em si acabou, né? Tá, que por fim eu ratifico integralmente as informações contidas também em meu anexo. Tá ótimo.